3 dias depois, quando Davi e os seus soldados chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimaram completamente. Eles não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres e as crianças. Quando Davi e seus soldados olharam para aquelas ruínas e compreenderam o que havia acontecido com as suas famílias, choraram até não mais terem lágrimas para chorar. Davi ficou profundamente triste e angustiado, pois seus próprios soldados estavam tão amargurados com os sequestros de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo e forças no Senhor, seu Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. É muito triste de se constatar que, ao longo da vida, muitas pessoas desistem de várias coisas que começam. Algumas dessas coisas não têm muita importância, visto que não afetam em nada a vida dessas pessoas. Já outras coisas são de suma importância e a decisão de desistir prejudica profundamente essas pessoas desistentes. O texto lido inicialmente relata um dos momentos mais difíceis na vida de Davi. Até então, Davi nunca havia perdido uma batalha sequer. Mas enquanto Davi estava fora com o seu exército, o inimigo invadiu e saqueou a cidade onde Davi morava, sequestrando as mulheres e filhos, levando-os como prisioneiros. Davi teve a mesma sensação de quem perdeu uma luta sem sequer ter lutado. Diz-nos o relato bíblico que Davi e seus soldados choraram até não mais terem forças para chorar. Nessa hora, o medo, a profunda tristeza e a intensa dor poderiam dominá-lo e levá-lo a pensar em desistir, mas não é isso o que Davi faz. Muitas vezes enfrentamos lutas e passamos por sofrimentos tão grandes que somos seduzidos a pensar em desistir. Caso isso aconteça com você, siga criteriosamente os passos dados por Davi, que reagiu ao pensamento desistente e aceitou o desafio de perseguir o exército inimigo e resgatar tudo o que lhe fora roubado. A primeira e importantíssima atitude de Davi foi direcionar o seu foco para Deus. Foi exatamente o que Davi fez. Ele olhou para Deus. A Bíblia diz que na situação em que Davi se encontrava, ele somente encontrou forças em Deus, em quem ele se fortaleceu. Olhar para os problemas ao redor não nos ajuda em absolutamente nada, pois ao contrário disso, quando olhamos para os desafios, somos tentados a desanimar. Portanto, a atitude certa a ser tomada é olhar para Deus. Foi olhando para Deus que Davi encontrou forças para resgatar tudo o que lhe fora roubado. Em nome de Jesus, eu te recomendo, pare agora mesmo de olhar para os seus muitos problemas e dirija o seu olhar para Deus, pois Ele te vê, Ele te ouve e vai te ajudar. Uma segunda atitude que aprendemos neste episódio na vida de Davi é que temos que dar um passo de cada vez. Muitas vezes a vitória completa não ocorre imediatamente. Pode demorar algum tempo. Neste caso, mantenha-se firme e perseverante. O principal motivo pelo qual desanimamos é porque queremos que as coisas se resolvam rapidamente e de uma vez só. A maioria das coisas não é resolvida de forma repentina. Temos que ser pacientes quanto à demora.
Então, é preciso que haja muita calma nessa hora. Faça como Davi fez. Vá passo a passo, obedecendo a Deus e confiando nele. Nada é impossível para Deus. A terceira e última atitude que aprendemos com Davi é não parar de lutar. Se você parar e desistir, por mais que Deus possa todas as coisas, você já perdeu a luta. Se não quer perder, não desista, não pare de lutar. Mesmo que pareça demorada, a resposta de Deus virá. As lutas da vida têm te feito pensar em desanimar? Tem gerado em você cansaço e desgaste? Você tem sido tentado a desistir? Então, como Davi, você precisa urgentemente se fortalecer no Senhor. Tome agora mesmo a atitude de olhar unicamente para Deus, dar um passo de cada vez, seguindo criteriosamente as orientações do Senhor e, por fim, não parar de lutar. Agindo assim, é certo que você obterá a tão sonhada vitória. E então, vamos orar? Oh, meu Deus, graças te dou por essa palavra de encorajamento. Verdadeiramente, as circunstâncias ao redor, ao meu ver, são desanimadoras. O cenário que se apresenta diante de mim é tenebroso e aterrador, mas como fez Davi, seu servo, eu dirijo o meu olhar para a tua direção, pois é em ti que eu encontrarei forças para enfrentar essa situação complicada. Eu me comprometo a seguir passo a passo as suas recomendações e, por fim, pela fé, eu afirmo que não vou parar de lutar, pois sei que tu estarás comigo em toda e qualquer situação. Muito obrigado, meu Deus, por teu amor e por tua fidelidade. Eu oro a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ailton Martins e este foi o seu devocional de hoje, Refletindo a Palavra. Obrigado a você que reservou este tempo para ouvir esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus te proporcione um dia abençoado e produtivo, cujos resultados te sejam favoráveis e benéficos. Este é o meu desejo e esta tem sido a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém.